Imagine a cena. Um homem que passou a vida inteira preso a uma cama, agora de pé, saltando e louvando a Deus diante do templo. A multidão se aglomera chocada, mas Pedro não aproveita o momento para se promover. Ele faz algo que mudaria a história da pregação para sempre. Em vez de discursos humanos, ele aponta para as Escrituras. Em vez de buscar aplausos, ele proclama Jesus. Em vez de oferecer autoajuda, ele anuncia a vida eterna. Eis o nascimento da pregação apostólica, poderosa, bíblica e centrada em Cristo. Um padrão que ofusca a nossa pregação hoje. Será que estamos seguindo esse mesmo padrão? Ou nos perdemos em entretenimento vazio e mensagens diluídas no secularismo? Vamos redescobrir os pilares da pregação que abalou o mundo? Poucos dias após o Pentecostes, na cidade de Jerusalém, um homem paralítico que mendigava a porta do templo é curado instantaneamente pelo poder do nome de Jesus. A multidão se reúne maravilhada com o milagre. Pedro, cheio do Espírito Santo, aproveita a oportunidade para proclamar a mensagem de Cristo. Sua segunda pregação não é baseada em eloquência humana ou sabedoria filosófica, mas no poder do Espírito e na autoridade das Escrituras. Ele não busca glória para si mesmo, mas aponta para Jesus. Não oferece teorias vazias, mas esperança concreta. Nasce ali um modelo de pregação que transformaria o mundo, a pregação apostólica, um padrão que atravessaria os séculos e chegaria até nós. O que fez da pregação apostólica uma força tão poderosa que continua a transformar vidas 2000 anos depois? Quais princípios estabelecidos naquela primeira geração de pregadores podem revitalizar nossa igreja hoje? Prepare-se para descobrir os segredos da pregação que se tornou o padrão para todas as gerações. Lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Atos capítulo 3. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para mais um encontro transformador com a palavra viva e eficaz que nos limpa e aperfeiçoa a cada dia. Sejam bem-vindos. Hoje continuamos nossa jornada pelos primórdios da igreja, focando em uma das marcas mais características da igreja de Jerusalém, sua fidelidade à pregação do Evangelho. Vamos nos debruçar sobre Atos capítulo 3, versículos 11 a 19, para descobrir os princípios fundamentais que fizeram da pregação apostólica um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas ao longo de toda a história. Nessa primeira parte do nosso estudo, vamos compreender por que a pregação bíblica é uma marca essencial de uma igreja verdadeira. Além disso, vamos conhecer o contexto histórico da segunda pregação de Pedro após a cura do paralítico. Também vamos descobrir os princípios fundamentais que caracterizavam a pregação apostólica. Ainda vamos analisar como esses princípios podem transformar nossas igrejas hoje. E por fim, vamos nos preparar para as próximas partes, onde estudaremos sobre a igreja que prega as Escrituras e que sempre prega no poder de Deus e que prega reafirmando a esperança vindoura. Prepare-se para uma aula que pode renovar sua visão sobre o que é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Introdução. A pregação como marca constitutiva da igreja. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Esta é a verdade prática que fundamenta a nossa lição de hoje. A pregação não é apenas uma tradição eclesiástica ou uma forma de comunicação. É uma marca constitutiva de uma igreja genuína, um elemento essencial da identidade do povo de Deus. Para compreendermos a importância da pregação apostólica, precisamos nos situar no contexto histórico. Estamos nos primeiros dias após o Pentecostes. A igreja recém-nascida está crescendo rapidamente e os apóstolos estão ativamente envolvidos no ministério da palavra e na oração. Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração, a nona, quando encontram um homem paralítico pedindo esmolas à porta chamada Formosa. A narrativa da cura do paralítico que se encontra junto à porta Formosa é uma das mais maravilhosas do livro de Atos. Em primeiro lugar, deve ser observado que essa cura milagrosa acontece em um contexto de adoração a Deus, quando os apóstolos dirigiam-se para a oração na hora nona, isto é, às 3 horas da tarde. Atos capítulo 3 e versículo 1. A adoração estava por trás do propósito dessa ida ao templo. Também observamos nesse relato que o poder de Deus manifesta-se em meio à escassez dos recursos humanos. Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Foi o que Pedro disse e Lucas registrou em Atos capítulo 3 e versículo 6.
A igreja recém-inaugurada não possuía muitos bens materiais, como muitas denominações o têm atualmente, nem tampouco relevância e influência política, que são a busca desenfreada de muitos líderes atuais. Era, contudo, uma igreja cheia do poder de Deus, poder este cuja manifestação tem sido esporádica nas igrejas atuais. Outro fato importante a ser observado é que essa cura não reflete nenhum tipo de antropocentrismo. Deus e não o homem é o seu centro. Não há um mérito humano nela. O nosso texto áureo relata: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3 e versículo 12. Assim como aconteceu na primeira pregação de Pedro, registrada em Atos 2 e 14 a 40, esta segunda pregação, relatada em Atos 3, 1 a 26, também parte de uma experiência dada por Deus. Na primeira, o ponto de partida foi a experiência do Espírito, que veio por conta do derramamento no batismo do Espírito Santo. Na segunda, a pregação seguiu-se à cura do paralítico, Atos 3 e 6. Tanto em um caso como no outro, o Espírito Santo é o agente por trás desses eventos miraculosos. As experiências relatadas no livro de Atos têm como base o sólido fundamento da palavra de Deus. No Pentecostes, a palavra foi a base em que se firmaram os crentes para receberem a promessa do Espírito. No caso da cura do paralítico, Pedro conhecia o poder do nome de Jesus expresso nas palavras ditas pelo Senhor. Havia, portanto, uma sintonia entre o Espírito e a palavra, entre o Logos e o pneuma. Quando as multidões expressaram sua admiração pela cura do paralítico, sua atenção estava voltada para Pedro e João, mas Pedro as corrigiu rapidamente. Ele as informou que não foram ele e João quem curaram, mas o Deus dos seus pais, cuja glória se manifestou em Jesus. Tratava-se do mesmo Jesus que o povo tinha repudiado e rejeitado e entregue a Pilatos para que fosse morto, favorecendo em seu lugar a libertação de um assassino, homicida. Atos 3, 13 a 16. Como já fizeram em seu sermão de Pentecostes, Pedro passou rapidamente para a interpretação correta das circunstâncias atuais como uma manifestação do poder de Deus, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pedro recorreu mais uma vez às Escrituras, que tanto ele quanto seus ouvintes reconheciam como a palavra de Deus. Ele detalha em Atos 3, 22 a 25, como os sofrimentos de Cristo faziam parte do plano pré-determinado de Deus para realizar sua salvação, como profetizada por Moisés e os profetas. Pedro encoraja seus ouvintes a se arrependerem e terem seus pecados perdoados e a experimentarem a salvação de Deus. A pregação apostólica não era apenas informativa, mas transformadora. Ela chamava as pessoas a uma resposta, a uma mudança de vida, a um novo relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. O impacto dessa pregação foi extraordinário. Lucas registra a salvação de 5.000 homens, Atos 4 e 4, indicando um número muito maior, visto que no contexto da cultura do primeiro século, é sensato supor que suas famílias teriam seguido seu exemplo. A pregação apostólica não era apenas palavras, era poder que transformava vidas. Nas próximas partes da nossa aula, aprofundaremos nosso estudo das características da pregação apostólica. Uma igreja que prega as Escrituras, que prega no poder do Espírito e que prega a esperança vindoura. Veremos como estes princípios básicos podem ser aplicados em nossas igrejas hoje, para que também sejamos testemunhas que seguem o padrão divino de pregação. Enquanto preparamos a continuação desse estudo, reflita: sua igreja local reflete os princípios fundamentais da pregação apostólica? O que significa para você fazer parte de uma igreja que busca ser fiel à pregação do Evangelho? Chegamos ao final dessa primeira parte do nosso estudo sobre a igreja fiel à pregação do Evangelho. Vimos como a pregação apostólica estabeleceu um padrão divino para todas as gerações, pois era baseada nas Escrituras, centrada em Cristo, realizada no poder do Espírito e chamando ao arrependimento. Esta pregação se tornou um padrão que Deus deseja para seu povo em todos os tempos e lugares. Não nos esqueçamos, a pregação bíblica é uma marca característica de uma igreja verdadeira. A pregação
pregação apostólica nascia das experiências concretas do poder de Deus. Havia uma sintonia perfeita entre a palavra, logos, e o espírito, pneuma. A pregação apostólica era centrada em Cristo, não no homem. O impacto dessa pregação era transformador, levando milhares à conversão. Mas o que significa pregar as Escrituras? Como a palavra de Deus revela o próprio Deus, testifica de Cristo e confronta o pecado? Como podemos ser fiéis às Escrituras em nossa pregação hoje? É o que veremos na próxima parte do nosso estudo, onde vamos aprofundar nosso conhecimento do primeiro aspecto da pregação apostólica, a igreja que prega as Escrituras. Vamos descobrir como a palavra de Deus era central na pregação dos apóstolos e como podemos recuperar essa centralidade em nossas igrejas hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a segunda parte desse estudo for ao ar. Responda nos comentários qual aspecto da pregação apostólica mais chamou sua atenção nessa primeira parte. Sua participação é essencial para crescermos juntos nesta comunidade de estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com líderes e membros da sua igreja que precisam conhecer a importância da pregação fiel do Evangelho. Fique atento para a segunda parte desse estudo. Nela vamos descobrir como uma igreja verdadeiramente alicerçada nas Escrituras não apenas fala sobre Deus, mas testifica do próprio Cristo, expõe o pecado com ousadia e transforma vidas pelo poder da palavra. Até lá! Que o Espírito Santo prepare seu coração, porque essa mensagem não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Deus em Cristo vos abençoe.